Olá, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor continue iluminando os vossos caminhos. Amados, hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 1, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Meus queridos irmãos, eu tenho visto algumas reclamações de algum dos nossos irmãos, que alguém prega dizendo que ele não é batizado no Espírito Santo porque ele não tem fé. E o segundo ponto é porque não ora. Então, irmãos, eu quero dizer para você que prega desta maneira, que se você não estuda a Bíblia, não tem Bíblia para falar, não vá para os púlpitos falar bobeira para machucar aqueles irmãos que não são batizados no Espírito Santo. Porque a Bíblia não diz que quem vai para o céu são só os que são batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz para esses que são ignorantes, que é os que aceitar a Jesus, aquele que crer e se batizar será salvo. Então não diz que é os que são batizados no Espírito Santo que vai para o céu. Você vai para os púlpitos simplesmente para fazer julgamento, porque você lê a Bíblia, mas não presta atenção, ou o seu cérebro, os neurônios estão desencontrados, porque você começa a pregar essas baboseiras para machucar os irmãos que são homens de fé, aceitaram a Jesus, creram, se batizaram, hoje estão na igreja servindo a Jesus de alguma maneira. E você ou vocês que pegam a Bíblia, come com farinha a Bíblia, não presta atenção no que a Bíblia diz para ficar falando besteira, para entristecer o coração dos irmãos. Ou você ainda não ouviu falar que existe 3 tipos de fé? Existe a fé natural, que todo ser humano tem. Existe a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que eu creio e me batizo. E existe a fé sobrenatural. Não vou falar sobre as fés, mas eu só estou dando uma lição para você, para que você, quando for pregar, preste atenção no que você vai falar, ou coloque os seus neurônios no lugar, para que você não venha ficar falando besteira, que ficar julgando os irmãos, que se os irmãos não são batizados no Espírito Santo, é porque não crê. Se eles estão na igreja é porque crê, meu irmão. Eles creram, eles têm a fé salvífica e são salvos por Cristo Jesus, que morreu por eles que não foram batizados no Espírito Santo. Não foi só por você que é batizado no Espírito Santo, não. Você está julgando antes do juiz julgar, antes dos advogados de defesa defender, e antes mesmo da causa chegar no juiz, você já está sendo um julgador em cima dos púlpitos. Para com isso. Busca a leitura bíblica. Passa a Bíblia como ela é, presta atenção. Não fique passando só para querer aparecer que você é um dos melhores, é mais santo que todo mundo. Para com isso, que você não é mais santo que todo mundo. Você está caindo na condenação que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Quem somos nós? Quem é você que vai julgar o servo do Senhor só porque ele não é batizado com o Espírito Santo? Você agora é o juiz. Mas fique sabendo que Jesus disse, com a mesma maneira que você julga os outros, você vai ser julgado pelo juiz.
E com a mesma medida que você mede os outros, você vai ser medido. Você vai ser medido. Os irmãos são salvos por Cristo Jesus. Foi Ele que morreu, derramou o seu sangue. E eles querem, lá em Romanos 10:17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir. E eles ouviram e aceitaram a fé em Cristo Jesus. Tanto é que se batizaram. Daqui a pouco você vai estar julgando em cima dos púlpitos que eles também não podem fazer parte do corpo de Cristo porque não é batizado com o Espírito Santo. Para de bobeira, que não é só quem é batizado com o Espírito Santo que faz a obra, não. Tem muitos irmãos aí que não são batizados com o Espírito Santo, que é melhor do que muitos que são batizados. É melhor do que muitos que são batizados do Espírito Santo, que ficam fazendo besteira, que ficam deixando transparecer o simplesmente farisaísmo. Nada de Deus. Que coisa é essa, irmão? Chegou a hora da gente dar um basta nessas mensagens, essas mensagens que não traz proveito, essas mensagens que para você que está pregando parece ser muito bonita, mas para quem está ouvindo, para uma pessoa que não é batizado no Espírito Santo, ele fica com dúvida na cabeça dele. Ele fica com dúvida. Talvez você que prega dessa maneira, que é batizado por Espírito Santo, você está mais propenso à condenação eterna do que quem não é. Porque no próprio livro de São Mateus diz que aqueles, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu orei, enfermo foi curado, eu fiz tudo. E ele vai dizer que não conhece. Então não é batismo com o Espírito Santo que leva ninguém ao céu. Presta atenção na Bíblia, o que a Bíblia diz. Você só está pregando coisa para que você seja o bambambam, seja o bonitão na igreja, queira aparecer para quem? Você tem que aparecer para Jesus, pregar o que ela diz pelas suas palavras, você vai ser julgado. Pelas suas palavras você vai ser julgado. Fique pensando que você não vai ser cobrado, não. Você vai ser cobrado, porque diz a Bíblia que pelas nossas palavras seremos julgados. Agora, você está no lugar de juiz. Quem não é batizado com o Espírito Santo, você julga que a pessoa não tem fé. Primeira baboseira, nojeira que você já está falando. Primeira baboseira e nojeira que você está falando. Para pensar. Deixa a tua mente raciocinar e não fica falando bobeira. Como que ele não tem fé? Ele tem fé sim. Ele creu. Ele creu para a salvação da sua vida eterna. Como é que você fala uma baboseira dessa? Como é que você tem coragem de pegar a Bíblia em cima do pulto para falar uma ardeira dessa? Segundo o julgamento, você mora na casa dele com ele, você vive com ele, você é Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, você agora está no lugar de Deus, você sabe se o irmão ora ou se o irmão não ora. Às vezes é mais crente do que você, rapaz, que não presta atenção na Bíblia, começa a julgar todo mundo, a tirar pedra em todo mundo, rapaz. Presta atenção na Bíblia, veja o que a Bíblia diz, rapaz. Para você não ficar em cima de púlpito, passando bobeira, baboseira, e você ainda vem me dizer, ainda vai querer me dizer que é o Espírito Santo que está falando. Você já viu Jesus julgar ninguém, rapaz? E se ele julgar, ele pode. Se ele condenar, ele pode. Porque ele sabe de tudo antes que aconteça. Antes que nós fosse formados no ventre da nossa mãe, ele já sabia, então ele pode tudo. Agora você, seu comedor de farinha, você não sabe de nada. Quem é você? Quem são vocês para estar julgando? Que quem é batizado no Espírito Santo não tem fé. E segundo, não ora. Para de julgar porque você vai ser cobrado. Você está fazendo um julgamento em cima do púlpito da igreja. É porque nós calamos a boca, ficamos quietos, calamos a boca.
Porque a gente vê muitas baboseiras pregadas em cima do púlpito e não falamos nada. Nós calamos a boca querendo ser santo. Essa santidade exagerada é mentirosa, ela é falsa, ela não é verdadeira. A Bíblia diz que Paulo resistiu a Pedro na cara. Pedro estava errado. E hoje se vê um montão de erro e todo mundo fica quieto. Todo mundo engole. Quando se fala, diz que é rebelde. Fica pregando baboseira, machucando os outros. Falando do que não sabe, do que não viu. Se você não sabe ler um texto e prega o que está ali só. Fica inventando besteira, não faz interpretação errada. Se você não conhece a exegese nem hermenêutica, não fala bobeira. Vai estudar a palavra de Deus. Você está julgando pior do que os juízes. Julgando e condenando inocentes. Servos de Deus que estão na igreja. Eu defendo meus irmãos. Eu defendo meus irmãos que estão na igreja e não são batizados com o Espírito Santo. Eu defendo. Eu defendo. Porque eu sou batizado do Espírito Santo, mas eles são mais crentes do que eu. São mais fiéis, são mais honestos do que eu. Olha para ti. Não fica olhando para os outros, não. Olha o teu defeito. Tu tem qualidade, tu tem coragem de olhar para tu mesmo? Falar o teu defeito? Tu tem? Não tem, mas olhar o defeito dos outros, tu olha. Quem somos tu? Quem são vocês que pregam desse jeito? Que querem tirar um cisco do olho do irmão. Mas uma trava está no olho de vocês, pregando textos falsos. Não prestando atenção. Se tua mente não tem cérebro, não funciona. Não fala bobeira. Porque se o irmão está aí, é porque ele tem fé. É porque ele creu, se batizou e ele está aí. Batismo no Espírito Santo é uma consequência da minha fé. É uma consequência do meu caminhar com Jesus. Compete a mim buscar ou não, isso é problema meu, não é teu. É problema dos irmãos. Se eles não são batizados, agora tu é Deus. Fica pegando texto lá, porque os apóstolos chamavam os que não eram batizados com o Espírito Santo, e eles impunham a mão e eles eram batizados. Então faça você. Faça isso agora. Busca para você fazer. Em vez de ficar pregando para os outros, busca para você, porque Deus dá a cada um o dom conforme Ele quer. Fica pegando texto lá, porque os apóstolos chamavam quem não era batizado com o Espírito Santo. E por que você não faz? Por que você só fala? Questiona com Deus, por que você não está fazendo? Por que você impõe a mão e não batiza ninguém? Questiona! Se tu sabe julgar, então tu sabe batizar os outros o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai batizar, é você. Lá os apóstolos batizavam, oravam e eles eram batizados, porque o Espírito Santo descia e batizava todos. Estava com eles. Para de ficar questionando coisas que não é para tu, coisas que não chegou até tu. Para de bobeira. Para de ficar falando besteira nos púlpitos. E fica bem melhor. Pega a Bíblia simples. Não fala besteira. Bota os neurônios no lugar. Para quando tu recebeu a informação, transmitir perfeita, correta. Essa aqui é a verdade. Porque quem julga é juiz. São juízes que julgam, não somos nós não. E pelo contrário, Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Por isso que talvez quando ouvir essa mensagem você vai se sentir mal, porque você vai se sentir julgado. Mas eu não estou julgando não, estou rebatendo heresia, besteira, besterol que se fala na igreja. Porque se julga hoje por tudo se julga aos outros.
Tem muita gente no lugar de Deus julgando e na posição de Deus, na posição de Jesus. Tem muita gente na posição de Jesus, julgando, determinando quem faz, quem deixa de fazer, quem é ou deixa de ser. Tem muita gente no lugar de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Por isso, nesta hora, meus irmãos, não é batismo no Espírito Santo que vai levar ninguém ao céu. Continue firme na igreja, fazendo os seus trabalhos, como o Senhor tem lhe concedido. Porque você é um salvo, você é um que está na presença do Senhor. A Bíblia diz que é aquele que perseverar até o fim será salvo, não é aquele que é batizado com o Espírito Santo será salvo, não. Porque se fosse eu ia me desviar, porque eu já sou batizado com o Espírito Santo. Não, é aquele que perseverar até o fim e com boas obras. E os irmãos que eu estou falando em nome deles têm boas obras. Eu não vou falar o nome, mas eu tenho minha esposa aqui dentro de casa que não é batizada com o Espírito Santo. Quem é você para julgar minha esposa? Porque ela não é batizada com o Espírito Santo. Ou qualquer outro irmão, quem é? Quem somos nós para julgar? Eles creram, foram batizados, são salvos sim, se perseverar até o fim, são salvos. Vem mais salvo do que você que fica pregando essas baboseiras aí. O Senhor vai cobrar de você, pode ter certeza. Porque Ele está dizendo aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com o que julgardes, ou seja, você está julgando com juízo. Só que eu estou vendo que juízo você não tem. Que juízo você não tem. Aqui está falando de juiz que julga, juiz de direito. Que julga a causa correta. Mas você está julgando uma causa incorreta. Não está prestando nem atenção no que está falando. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Eu vou orar pela vida de vocês. Para que vocês iluminem os caminhos de vocês. Para que vocês não fiquem falando esses besterol. Seu Deus e Pai. Pai bendito e eterno e Salvador. Toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Toma esses obreiros. Pai querido. Que às vezes deixa de estudar a Bíblia e ver ela como ela é. E vão para os púlpitos simplesmente, Senhor, para julgar os outros. Mas ainda há tempo de salvação, há tempo de arrependimento. Porque cada dia nós precisamos de nos arrepender. Cada dia nós precisamos de nos arrepender. Eu sou um pecador, falho, desonesto diante de Ti. Sou carente das Tuas misericórdias. Pois o Senhor é tão santo que não há perfeição em nós. E todas as obras nossas para Ti, a Tua palavra diz que é como trapo de imundícia. Mas, Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça, nos ajuda, Pai, a nos converter dos nossos maus caminhos. Nos ajuda, Pai, a fugir da aparência do mal. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém.